Eu estou muito feliz de estar aqui mesmo. Quando eu fui convidada, eu fiquei duplamente feliz. Foi esse lugar, né, que a gente sabe que é icônico não só pelos acontecimentos recentes, mas por toda uma história, né? Eu estava falando com a minha amiga que eu estou hospedada na casa dela, que eu fiz faculdade nos anos 90 e a gente também estudava Curitiba como um exemplo de urbanismo, né? Era sempre uma vanguarda meio ambígua, né? A gente não sabe se ela é de esquerda ou de direita, se as mudanças são boas, se são ruins, e aí aparecem as críticas, não foi bem assim, né? O centro ficou bonito, mas levou-se para as periferias. Essas ambiguidades foram muito estudadas por mim na época da minha graduação e eu nunca tinha vindo aqui. E agora eu estou aqui passando frio, tomando vinho. E eu peço desculpa por essas gracinhas pelo vinho, né? E falar desse assunto que eu gosto tanto, né? E acho que eu concordo com praticamente tudo, claro que não com tudo, porque eu sou de esquerda, né? Já começamos rompidas em algum ponto. Mas eu acho que a grande discussão do feminismo é essa, né? Eu acho que a gente parte de uma base liberal e parte de uma base socialista. Né? E aí o movimento ele cria um corpo teórico próprio só nos anos 80. Né? No começo você tem ali o Stuart Mill mesmo, né? Um liberalzão, e você tem ali o Engels com a origem da família, o comunistão, e as feministas vão tentando se mexer ali. Tá? A primeira onda feminista, né, para os meninos que estão aqui, né, o feminismo a gente divide em ondas. A gente fala que a primeira onda era a onda sufragista, a luta pelo voto, a segunda onda da década de 60, 70, mais autonomia do corpo, e enfim, todas essas bandeiras que são mais comumente associadas. E aí você tem as terceiras ondas e talvez uma quarta onda hoje. Mas, então a primeira onda, a gente sempre coloca na conta das sufragistas, né? Eu pessoalmente não gosto, eu acho que a gente tem que pegar as mulheres socialistas também, da virada do século, da primeira década, da segunda década, e vamos até os anos 30, porque, na verdade, a gente teve uma revolução socialista que as mulheres foram fundamentais. A Revolução Russa não seria o que foi sem elas, né? Isso é uma coisa bastante interessante, e elas faziam um enfrentamento, para ver que a gente não vai rachar só aqui, a gente já rachava ali, né? Antes de ser modinha. Quando você vai fazer a Revolução Socialista, você está fazendo o sufragismo, você tem as mulheres falando assim, não é o meu movimento. As mulheres russas estão falando, não é o meu movimento, eu não quero o voto é um fetiche, não vai melhorar nada. O que vai acontecer com o voto? A gente vai votar e a gente vai referendar tudo isso que está aí. A gente vai dizer assim, eu concordo, tá certo? Ao invés da gente poder se opor e falar, eu não construí esse mundo, a gente não vai poder falar isso, porque eu fui lá e votei. Eu votei também, então há um grupo de mulheres que falam, não faz parte disso, né? As mulheres da Revolução Russa, praticamente todas, elas falam, não sou feminista, o meu movimento é de emancipação das mulheres. Hoje, né, anacronicamente, a gente coloca tudo no mesmo fala, não, isso aqui é feminismo socialista, mas elas falam, não sou feminista não, eu não sou feminista porque isso é coisa de inglesa e de americano, eu não quero ser isso. Eu não quero ser isso. Você tinha uma pegada, né, de falar assim, olha, e hoje eu acho que é uma discussão muito atual, tá certo? E acho que gosto muito da Angela Davis, né, que é uma pensadora, sei lá o que é a Angela Davis, pensadora, ativista, a gente não sabe nada, mas ela fala uma coisa assim, que lutar contra o racismo? O capitalismo é racista. Não tem como lutar contra o racismo, você tem que lutar contra o capitalismo e o racismo junto. É um modelo. E a pergunta que a gente tem que fazer, se a gente for querer ser uma mulher de esquerda, é: o capitalismo é machista ou não? Tá? Se o capitalismo não for machista, eu posso ser uma feminista liberal. Eu luto pelo direito das mulheres, viro uma legalista, eu quero mais leis, eu quero uma igualdade formal. Agora, se eu considerar que o capitalismo é machista, aí não dá para continuar. Eu preciso ampliar minha luta. Eu acho que essa é a pegada do feminismo socialista. E hoje ela se modificou um pouco, né? À medida em que você vai provando a especificidade. Mas no começo era essa. No começo era assim, é possível? Né? É possível. E a gente pode trazer para hoje também. Tem um monte de feminista socialista ainda hoje. Vocês podem dizer, é possível lutar contra o mito da beleza sem acabar com a indústria do doméstico? Eu consigo fazer isso? Tá? Eu consigo fazer. O mito da beleza, ele é descolado, ele é só ideológico, ou ele está ancorado numa estrutura? Tá? Ele é superestrutura ou ele é estrutura? Essas perguntas, elas são muito atuais. Elas são muito atuais. E foi essa a grande discussão. Então você tinha ali um lado, para mim eu separo quase que no gráfico. Assim, se eu tivesse uma lousa aqui, eu fazia feminismo liberal e puxa a linha, feminismo socialista e puxa a linha.
né? Você consegue dar uma puxada na linha, você consegue ver exatamente isso. Tá? E na Revolução Russa começa a se discutir isso. Né? Talvez eu seja redundante aqui no ambiente francês, de esquerda, mas vou falar mais ou menos o que o Engels explica, porque eu acho que é o fundamento do feminismo socialista. O Engels, no livro dele, A Origem da Família e da Propriedade, ele vai falar o seguinte: a grande derrota histórica, que é um termo repetido pela Simone de Beauvoir, a grande derrota histórica do sexo feminino é a propriedade privada. Tá? Porque você tinha uma igualdade, as mulheres faziam uma coisa, os homens outras, vocês caçavam, coletavam, não importa. As funções eram importantes, todo mundo era feliz. Quando você tem a propriedade privada, o homem passa a ter um problema. Ele tem que provar a paternidade, porque ele vai deixar herança. Tá certo? E como é que ele vai provar a paternidade? Não tem jeito, ele fica grávido. O que ele faz? Confina a mulher dentro de casa. Tá? Ele proíbe a mulher, porque ele fala assim, esse filho tem que ser meu, porque eu vou passar a herança para ele, a propriedade é minha. Vai ficar com o meu clã. Para eu ter controle do meu clã, eu vou ter que trancar essa mulher dentro de casa. Tá? Então, a propriedade é, né, o fator fundamental, é o fator que explica para as feministas socialistas o que está acontecendo, para os socialistas mesmo. Né? Então, você tem aí uma explicação baseada na propriedade privada, que é uma explicação que agrada todos os marxistas. Né? Então, você tem ali um fundamento. Né? E essa explicação, ela começa a ser debatida dentro do feminismo. Né? À medida em que você tem aí, então, o argumento feminino, né? Cara, eu estou sendo tratado como uma propriedade, ou eu sou um acessório para perpetuar, tá? O Lenin fala no livro dele, ele fala, até o mais pobre dos camponeses tem propriedade. Ele tem uma mulher, okay? Ele tem alguma coisa. Que depois a Alexandra Kollontai, né, que foi membro executivo, foi diplomata na Noruega, ela fala no livro dela, talvez então, quem tenha que liderar a Revolução Socialista são as mulheres que nunca tiveram nada. Nós nunca tivemos propriedade. Vocês estão todos viciados. Vocês sabem o que é ter e vocês não querem abrir mão disso. Né? Então, há um problema ali da propriedade. Isso passa para o movimento todo e acaba... nós feministas, né, nem sei se todo mundo aqui é, mas nós pegamos uma fama pavorosa. A gente diz assim, as feministas, elas são contra a família, elas querem acabar com a família. Nossa, né, cara? E vamos acabar e vamos assar todo mundo. E aí fica essa fama, né? Porque a crítica da família é a crítica da propriedade. E aí então você fica com essa fama aí. E aí você fala assim, você quer acabar com a propriedade? Aí voltamos, estamos falando de socialismo, estamos falando de marxismo, né? É a base. Não, nós não queremos acabar com a família. A família vai se acabar porque ela vai perder o sentido. Essa que é a primeira coisa do feminismo, da virada ali da Revolução Russa. O Trotsky falava isso, ele falava, inclusive para colocar, ele falava, não precisa brigar contra isso. A família vai desaparecer. Ela desintegra à medida em que ela deixa de ser importante. Eu vou te falar uma coisa, eu não posso ver nada mais atual que isso. A gente sabe hoje, as nossas, eu não sei, de vocês, não sei como é que é aqui na República, mas no meu país é assim, as pessoas elas se juntam e se separam muito mais por prazer individual, não é? Do que hoje por qualquer tradição, né? À medida que você não tem problemas de se separar, você se separa. Tá? A pessoa fala, não, a pessoa na periferia é mais promíscua. Não é, a pessoa na periferia não tem propriedade. Tá? Pode largar, pode pegar outro. Quem é que não larga? Rico, cara. Rico vai largar e vai falar, nossa, olha o tamanho do problema. Né? Olha o tamanho da herança. Então, essa visão da família não é uma destruição, assim, não queremos mais amor, não queremos mais afeto. É esse pensamento dela, né, como um lugar de propriedade, é um lugar de opressão, né? E essa é uma discussão muito difícil de fazer. Eu nem sei como fazer essa discussão hoje num ambiente político mais amplo, sem ser acusada de coisas horríveis. A gente já está perdendo, né? Nós já estamos perdendo, né? Politicamente não. Já está 7-1, então virar... queria falar contra a família, daí fudeu. Não, acabou, né? Pode ir para casa. Então é difícil você mostrar essa discussão, né? Que você tem um lugar da mulher que não é um lugar afetivo, né? Que é um lugar de exploração, que é um lugar de opressão, tá? As feministas tentam fazer isso, tá certo? A Clara Zetkin, que é uma alemã que vai
uma coisa que gostou de estudar o feminismo da Revolução Russa, por exemplo, é que você vê o quanto as mulheres iam, as alemãs iam para lá, as finlandesas iam para lá, ia todo mundo para a Rússia. Todo mundo queria ficar lá perto, né? Todo mundo queria estar ali naquele momento, né? Uma amiga minha até compartilhou umas falas da Kollontai, do período, ela falava: a gente não dorme, porque a gente está tão estável que a gente não consegue dormir, a gente fica na rua, né? Porque os caras estão fazendo a revolução, né? E aí essa coisa, aí elas começam a pensar isso, começam a se reunir. O Lenin, muito aberto para isso, o Lenin tinha uma postura muito aberta, pelo menos no discurso, né? Ele se mostra, não sei se vocês conhecem, tem umas cartas uma entrevista transcritas pela Clara Zetkin, que é uma feminista bastante importante do período, de entrevista com ele sobre o assunto. Está disponível na internet, é muito bom, assim, e ele foi com medo, ele falou assim: eu tenho meu medo é que vocês falam muito de sexualidade, ele fala. E nós estamos aqui falando do trabalho, da revolução, né? Essa coisa de sexo é decadência burguesa, não quero saber disso. Ele está muito preocupado. Até estava compartilhando com as minhas amigas um trecho, assim, tirei uma foto ele falando mal do Freud, esse é um modismo desse Freud, vai acabar com a revolução, não sei o quê. Ele dá um morto de medo, né? E aí, e tem isso desde o começo. Os jovens da Revolução Russa fazem o seu comitê, as mulheres fazem o seu comitê, né? O famoso Zenotidel, que a gente fala Genotidel, né? E várias filósofas, inclusive a Simone de Beauvoir, no segundo século, falam: as mulheres russas foram as mais emancipadas do mundo, de 1917 a 1930, tá? Isso foi assim, quando o Stalin começa a revogar. Em 1918, você tem o Código da Família Novo. O Código da Família da Revolução Russa deu às mulheres todos os direitos idênticos aos dos homens. Todos. E criou, então você tinha essa parte, né? Você tinha essa parte legalista, vamos dizer assim, até ser como liberal, fazer as leis, e você tinha uma parte que você tem que facilitar fisicamente.